pessoal, na nossa aula de ciências de hoje a gente vai estudar o conteúdo animais invertebrados. Esse conteúdo ele está contido aí na página 49 do livro de ciências de vocês, certo? Então eu quero que vocês peguem o livro e acompanhem a leitura juntamente com a tia, certo? Então vamos lá. Os animais invertebrados, eles são aqueles que não possuem crânio nem coluna vertebral, assim como os vertebrados. Dividem-se em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto em ambiente terrestre. Bom, como eu sempre falei desde o início desses conteúdos de vertebrados e invertebrados, que eu acho uma maneira mais fácil de explicar e tudo, da gente entender sobre os animais vertebrados e invertebrados, né? Que os animais vertebrados são aqueles que possuem osso, ou seja, que possuem vértebras, e os animais invertebrados são aqueles que eles não possuem osso, ou seja, eles não possuem vértebras, eles têm o corpo todo mole. Então, eles fazem parte desse grupo, os vermes, os animais do corpo mole protegido por concha, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrados de diferentes formas e tamanhos. Então, eu vou dar aqui 5 exemplos para vocês. A barata, a minhoca, o mosquito, a estrela do mar e o caracol. Mas tem muitos mais, certo? A cobertura do corpo dos animais invertebrados ela é muito variada. Existem aqueles que têm o corpo coberto por uma casca, como a lagosta, o camarão, a barata. Há o que tem o corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm concha, como as outras, os mariscos e o caracol. Então, pessoal, existem os animais invertebrados que vivem na terra e existem os animais invertebrados que vivem na água. Então, eu vou falar agora sobre os animais invertebrados que vivem na terra. Vou dar o exemplo, certo? Da borboleta, da aranha, do caracol e do tutuzinho de quintal. Os invertebrados terrestres, eles podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Eles existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como no caso as minhocas, ou embaixo de pedra, como o tutuzinho de quintal. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados eles usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como a lesma, outros têm pernas e andam, como as formigas e aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, gafanhotos e os mosquitos. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Então, agora eu vou falar sobre os animais invertebrados que vivem na água. São muitos os invertebrados que vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce, eles são encontrados em rios, lagos e represas. E são milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares. Eles podem viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos ou fixos a substrato, como os que vivem presos em rochas. Então, vou dar o exemplo de 3. Estrela do mar, esponja do mar e lula. Eles vivem no mar, certo? Então, vou dar o exemplo e vou falar um pouco sobre cada um. A estrela do mar. As estrelas do mar, eles vivem no fundo dos oceanos e eles se locomovem arrastando o seu corpo. A esponja do mar. As esponjas, elas não se locomovem, elas vivem agarradas em rochas no fundo do mar. Já a lula, elas podem nadar nas profundezas ou próximo à superfície à procura de animais que lhes sirvam de alimento. Vocês sabiam que muitos dos invertebrados que vivem na água, eles são usados na alimentação em todo o mundo? A maioria desses animais, eles são classificados como crustáceos. E os mais conhecidos são os caranguejos, os camarões, os siris e lagostas. Eles são invertebrados dotados de uma carapaça protegida rígida, certo? Alguns invertebrados eles podem causar sérios prejuízos aos seres humanos, como por exemplo o Aedes aegypti, né, que é aquele mosquitinho lá que a gente chama de mosquito da dengue, tá? Que ele pode transmitir tanto a dengue
como Zika e a febre chikungunya. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aqui, os animais invertebrados, alguns podem nos ser úteis, né, aqui na questão da alimentação, né, como caranguejo, camarão, e outros eles podem nos fazer mal, certo? Eles são nocivos, e como eu dei o exemplo do mosquito da dengue, certo? Do Aedes aegypti. Enfim, os animais invertebrados, eles também podem, como vocês viram aqui, viver em ambiente terrestre, viver em ambiente aquático, certo? Viver em águas doces, viver em água salgada, podem viver lá embaixo da terra, podem viver embaixo de rochas, enfim, são muitas as espécies. Pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a tia, tá? Mas como sempre, eu vou colocar algumas questõezinhas desse conteúdo na nossa tarefa de casa para que a gente possa fazer uma interpretação e fixar melhor os conteúdos, ok? Então é isso.